parábola, né, concavidade de uma parábola. Tá? Nós vamos, né, mostrar para vocês, né, como se obtém a concavidade de uma parábola. Antes disso, né, vamos mostrar, né, essa tabela aqui. Ó. Essa tabela aqui, ó, certo? Em que nós temos, por exemplo, né, na coluna, né, nessa coluna aqui, nós temos valores de x. Né, valores de x. Nessa segunda coluna, os valores de x ao quadrado. Tá? E nessa terceira coluna, a soma, né, de x ao quadrado com x, quer dizer, o quadrado de x mais x. Então vamos lá. Vamos começar com x bem baixo, né? X igual a 1. Né? Ora, 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1, 2. Vamos aumentar x. X aumentou para 10. Né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. A soma vai ser 100 mais 10, 110. Vou aumentar ainda mais o x. X para 100. Né? Se o x é 100, x ao quadrado é 100 vezes 100. Né? Tem 4 zeros aqui. Ó. Vai dar 10.000. 10.000 mais 100, 10.100. O que você está começando já a observar? Olha só. Que quando eu cresço x, né, a soma começa a ser dominada não pelo x, e sim pelo x ao quadrado. Repara, 10.000 mais 100 dá 10.100. Quer dizer, a parcela, né, dominante aqui é o x ao quadrado. Quando você cresce ainda mais o x para 1.000, né, o x ao quadrado vai dar 1 milhão. Né? 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Certo? Olha, 1 milhão mais 1.000, repara, né? Ele domina muito mais, né, o x, né, do que, por exemplo, de 110, né, para 100, né, porque tem o 10 aqui. Né? Então, quando você vai crescendo o x ao quadrado, tá, vai dominando o x. Assim, por exemplo, se você tem assim, né, uma soma, né, por exemplo, de x mais x ao quadrado, né, para x muito, mas muito elevado, né, muito elevado, né, eu posso escrever assim, ó, x, né, praticamente igual a x2. A soma, né, x mais x2, né, é praticamente igual a x2. Né? Por quê? Porque o meu x, né, ó, ele fica muito pequeno em relação ao x2. Tá? E isso só para x muito elevado. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar, né, o sinal, né, da parcela que tem o x2. Vou colocar aqui menos x2, olha só. Aqui eu vou colocar menos x2. Tá? Vou colocar aqui uma cor aqui, ó. Menos x2. Tá? Então aqui eu tenho x, né, aqui eu tenho menos x2. Repare, não é o sinal menos que vai dizer, né, se o x2 vai ou não dominar. O que vai dominar, né, o menos x2, né, vai ser exatamente o que? Ó, se x é igual a 1, né, menos x2 é menos 1. Né? Então a soma dá 0. Se x é igual a 10, menos x2, né, vai dar menos 100. Atenção aqui. Essa álgebra aqui, vocês têm que saber que menos x2, né, repara, é diferente de menos x ao quadrado. Por quê? Menos x2, né, tem o menos 1 aqui, ó. Você tem que saber isso. Você espera o valor de x, eleva ao quadrado e multiplica por menos 1. É isso que menos x2 quer dizer. Certo? Vou dar exemplo. Ó. Menos x2, né, por exemplo. Vou fazer assim, ó, menos, ó, abre o espaço, boto 2 aqui. Se x for menos 10, né, menos x2 é 100, né? Vou fazer assim, ó, x igual a menos 10, ó, menos, ó, x igual a menos 10 ao quadrado. Ó. Menos 10 ao quadrado é 100, né? Com menos, isso aqui dá menos 100. Cuidado com isso aqui, tá? Não confundir isso aqui. O menos, ele não pertence ao x2. O menos, né, vou repetir, é como se fosse assim, menos 1, ele espera o resultado do x2. Tá? Por isso que menos x2 é sempre um número negativo, né, ou 0. Né? Porque se x for 0, menos 1 vezes 0 dá 0. Esse aqui é sempre negativo. Cuidado, hein? Cuidado com esse sinal aqui. Então vamos lá. Então, ó,
Aqui, ó, x igual a 1 menos x2 é menos 1. X igual a 10 menos x2 dá menos 100. Repara, menos 100 com 10, né, ó, dá menos 90. Ó. Essa soma, né, soma algébrica, ainda continua sendo dominado pelo menos x2. Ó, se aqui for 100, né, menos x2, né, vai ser menos 10.000. Né? Então, eu vou ter menos 10.000, no caso, né, mais 100. Né? Aqui vai dar menos 9.900. Né? Certo? Continua sendo dominado pelo menos x2. Então, ó, quando x é muito elevado, no caso, né, ó, a minha soma, atenção, soma é soma algébrica, tá? Eu posso fazer assim, ó, A mais menos B, isso aqui é uma soma. Quando eu falo soma, pode ser uma subtração. Então, por exemplo, no meu segundo caso, né, vou chamar de S', pronto. Meu segundo caso é S'. Então, S', né, igual a x menos x2. Quando x for muito elevado, mas muito elevado, né, S' eu posso substituir por menos x2. Certo? Porque esse termo aqui, ó, somado com menos x2, praticamente, né, ele é abandonado em presença dele. Certo? É aquele exemplo que eu falo sempre em sala de aula. Tá? Olha só, isso é muito importante você ter essa noção. Tá? Olha só, são comparações, chamadas comparações, né, são comparações relativas. Né? O que é isso? O que é comparação relativa? Olha só, eu tenho, né, um exemplo, tá? Eu tenho um lago, entendeu? Por exemplo, a nossa Baía de Guanabara, tá? Eu tenho a Baía de Guanabara, tá? Repara só, se eu tiro, né, por exemplo, 1 litro da Baía de Guanabara, certo? O volume da baía ele não vai alterar, certo? Então, o volume da Baía de Guanabara, vamos falar, o volume da Baía de Guanabara, né, menos 1 litro, né, praticamente eu escrevo igual ao volume da Baía de Guanabara. Esse litro aqui não vai alterar, porque a dimensão do volume, né, de água da Baía de Guanabara, 1 litro não faz diferença. Então, para você entender porque que eu escrevo S', né, é praticamente igual a menos x2, S, né, vai ser igual a x2, tá? Então, aqui é S igual a x2, porque é exatamente um caso desse aqui, né? Agora, 1 litro d'água é muita água ou pouca água? Depende, se for comparado com o volume, né, da Baía de Guanabara, é pouquíssima água. Agora, se você, né, for dar, né, 1 litro de água, né, para uma criança, né, de meses, né, certo? Você vê o estrago que você faz, tá? Então, o litro d'água, né, ele depende se é muita ou pouca água. Depende do que está sendo somado a ele aqui. Então, você tem, por exemplo, né, S, né, igual, vamos levar para x3, né, menos 3x2, né, mais 1 milhão. Ó, 1 milhão. Aqui, ó, 1 milhão. Repara, quando x cresce muito, mas muito, tá, ó, o que vai acontecer? Meu S, né, vai ser dominado, né, pelo x3, não pelo x2 e nem pelo 1 milhão. Então eu posso escrever que S, né, se comporta, né, como sendo x3, que é a maior potência. Aqui, ó, x3, né, seria mais uma parcela, né? Quer dizer, o x3, né, ele faz com que o x2 e o x, né, sejam abandonados em presença D, né? Da mesma forma que 1 litro d'água, né, é abandonado em presença do volume d'água da Baía de Guanabara. Pergunta, rigorosamente, esse volume aqui é igual a esse? Não, não é. Mas eu garanto a vocês, né, se vocês retirarem 1 litro d'água da Baía de Guanabara, não vai fazer diferença alguma no volume, certo? Então, essa aproximação elevada, atenção, quando o x for muito elevado, né? Aqui, ó, quando o x for baixo, por exemplo, né, 110, né, e 100, né, certo? Você não pode abandonar o 10, tá? Só quando o x for muito elevado. Então, olha só, interessante, por exemplo, vamos voltar para a nossa parábola. Então, eu tenho aqui, ó, y igual a x2, olha que interessante a ideia, mais bx mais c. Olha só, a minha parábola, né, nós já vimos, né, ela pode ter concavidade, né, vamos fazer assim, ela pode ter a concavidade, né, ou para baixo, né,
Ou pode ter a concavidade para cima, certo? Eu vou colocar assim. Olha que interessante, olha só. Quando, suponha que A, tá, seja positivo, tá? Quando o x é muito elevado, né, eu posso abandonar esses dois termos aqui, ó, né? O termo de x e o termo da constante. Então, olha só, vamos fazer assim, vamos crescer muito meu A. Aliás, crescer muito meu x. Ó. Vou andar com x para a parábola, né? Ó, como eu já falei, ó, ela não volta, vai embora. Vai embora. Tá? Então, olha só. Quando o x for muito elevado positivamente, né, o que vai acontecer? Né? O y vai ser ax2. Né? Y vai ser ax2. Né? Ora, y sendo ax2, repara, se A for negativo, né, o que vai acontecer? Né? O meu y vai ser negativo, né? Porque x2 é sempre positivo aqui, ó. X2, né? No caso, o x2 é sempre positivo, né? Aqui, o x2, ó, tá vendo aqui o x2? Aqui é o x2, ó. Ele é sempre positivo, né? Certo? O menos x2 é que é sempre negativo. Então o que acontece, né? Quando A, vamos supor, A for negativo, né? O que acontece? Os termos da parábola vão ser dominados, né, por um número negativo vezes x2, né? Que vai ser meu y, né? Então meu y vem aqui para baixo, ó. Meu y vem aqui para baixo, ó. Certo? Meu y vai descendo, né? Um ponto aqui tem um y para baixo, né? Certo? Então o que eu falo? Que a concavidade da parábola, né, ela está para baixo quando o meu A, né, for negativo. Quando o meu A for positivo, olha só, o que acontece? Quando eu aumento muito meu x, né, o y, né, tende a ser o quê? Positivo, né? Que é exatamente a concavidade da parábola está para cá. Por quê? Quando eu cresço meu x, quem domina a parábola é o ax2. O A sendo positivo, né, meu y vai ser positivo, y igual, né, a vezes x2, né, vai ser dominado. Né? Então, minha concavidade está para cima. Tá? Nós vamos ver isso com calma, tá? na próxima página. Tá? Vamos olhar para essa parábola aqui. Y igual a x2 mais bx mais c. Tá? Olha só. Quando eu quero representar um número tão grande quanto eu queira, né, eu chamo esse número de infinito. Então, o que é infinito? É um número tão grande quanto eu queira. Vamos lá. Menos 1 bilhão é grande? É infinito? Não. Porque não é um número tão grande quanto eu queira. Eu posso ter 1 bilhão elevado a 1 bilhão elevado a 1 bilhão. Né? É infinito? Não. Então, o infinito é uma abstração. É um número tão grande quanto eu queira. Ó, se meu x, né, eu torno meu x tão grande quanto eu queira, o que eu posso fazer? Né? Eu posso chegar aqui, ó, abandonar, né? Abandonar, ó, tá? Bx mais c em presença do ax2. Atenção, em presença de, né? Ax2 mais bx mais c, o bx mais c não pode ser abandonado, a não ser que o meu x, né, seja bem elevado. Olha só o que eu estou dizendo, né? Da mesma forma, o que é x tendendo a menos infinito? Ele é um número tão grande quanto eu queira com sinal menos. Menos 1 bilhão elevado a 1 bilhão elevado a 1 bilhão elevado ao resto da vida, né? Então esse número negativo, né, tão grande quanto eu queira, eu coloco menos infinito. Como o x2, né, o quadrado de um número negativo é negativo, né? Então aqui, ó, eu posso abandonar, né, esses termos em presença de um x tão elevado quanto eu queira com sinal negativo. Então, agora observa só o interessante que eu estava falando, né, na última página. Né? Olha só. Vamos supor que meu A seja um número positivo, tá? O coeficiente da parábola. Então eu vou ter aqui, por exemplo, y igual a 3x2. Olha só. Dominado por um x tão grande quanto eu queira. Certo? Olha só. Olha, para x negativo ou positivo, o que acontece? Meu y vai ser muito elevado, né? Se eu pegar x igual a menos 1 bilhão, né? Menos 1 bilhão ao quadrado dá mais 1 bilhão, né? Vezes 3, né? No caso, né? Vai dar 3 bilhões, né? No caso, 1 bilhão ao quadrado, né? Vai ser 3 vezes 1 bilhão ao quadrado, um número positivo. Né? Então, o que acontece? Quando o meu A for positivo, ó, a minha parábola, a concavidade tem que estar para cima. Por quê? Porque à medida que eu vou aumentando o x, o meu y ele é sempre positivo, ó, sempre positivo. Ó. Da mesma forma, quando eu mandar meu x, né,
para menos infinito, ó, para menos infinito, quando eu caminhar com x aqui, ó, o sinal de A, ó, é positivo. Então, meu y vai ser sempre para cima, sempre positivo. Então, quando A é maior que zero, né, a concavidade da parábola está para cima. Né? Então, aqui, ó, concavidade, disse, né? Concavidade para cima. Para cima. Tá? Então, para x igual a mais ou menos infinito, né? Então a gente faz assim, ó. Para x igual, né? X, né? Tendendo a mais ou menos infinito, né? Ó, quem vai dominar é o sinal de A. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar meu A, ó, negativo. Por exemplo, né? Y igual a menos 5x ao quadrado. Né? Presta atenção, ó. X ao quadrado é um número sempre positivo ou nulo. X ao quadrado. O menos 5 espera para multiplicar, né? Para multiplicar o quê? Essa potência aqui, x ao quadrado. Por exemplo, x for menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Y igual a menos 5. Então, esse y igual a menos 5x2 vai ser sempre um número, tá? Sempre um número negativo, né? Tá? Porque o x2 é sempre positivo. Agora, isso aqui só é válida, essa aproximação, ela só é válida, né? O ax2 quando? Quando o meu x, né, for muito elevado. Tá? Então, eu estou aproximando aqui. Né? Então, meu A é negativo. Então, repara, se meu A é negativo, né, o sinal de y para x muito elevado vai ser negativo aqui. Repara, ó, quando eu vou caminhando com x, ó, meu y está aqui. Ó, vou caminhando mais com x, ó, meu y está aqui. Ó, meu y está aqui. Ó, à medida que eu vou caminhando, meu y, está vendo? Está sempre, né, no eixo negativo. Da mesma forma aqui, ó, quando meu x, né, vai caminhando, vai se elevando, né, negativamente, né, meu y, independe do x, né, ser para cá ou ser para cá, né, positivo ou negativo, meu y sempre vai ser negativo, aqui, sempre vai ser negativo. Então a concavidade, né, aqui A, no caso, A menor que zero, né, concavidade, né, para baixo. Concavidade para baixo. Isso é muito, mas muito importante. Porque agora eu já sei, por exemplo, se eu der, por exemplo, né, suponha que eu tenha a parábola, né, y, né, igual a menos 5x, por exemplo, menos 5x2, né, mais x mais 1 milhão. Né? A é igual a menos 5, né? Ó, A é igual a menos 5, né? A é menos 5, certo? Menos 5. Menos 5. Vou fazer assim. A é igual a menos 5. Repara, quando o x vai para mais ou menos infinito, quando o x vai para mais ou menos infinito, isso aqui implica, né, que meu y vai ser dominado, né, pelo menos 5x2, né? Menos 5x2. Esses números aqui, né, eles podem ser abandonados, ó. Só nesse caso, para x muito elevado, né, ou para a direita ou para a esquerda. Como vai estar a minha parábola? Né? Como A é negativo, né, a concavidade vai estar para baixo, certo? Para baixo. Tá? Se eu tiver a minha parábola, por exemplo, né, ó, y igual a 2x2 mais, né, ó, x menos, ó, 1 milhão, por exemplo, tá? 1 milhão, né? Aqui menos 10 mil. Quando x, né, quando x for para mais ou menos infinito, o que acontece? Eu posso, né, abandonar esses termos aqui, ó. O sinal de A é positivo, né? Então, o sinal de A é positivo, para x positivo ou negativo, o y vai ser sempre positivo. Como é que vai estar minha parábola? Vai estar, a parábola vai ser assim, ó, certo? Então, concavidade o quê? Para cima, certo? Então, o sinal de A, ele é fundamental, né? Resumindo, olha como a tabelinha nos ajudou. Então, agora eu tenho minha parábola, tá? Minha parábola y igual, né? Y igual a x2 mais bx mais c. Tá? Eu tenho minha parábola aqui. Tá? Olha só, quando A for maior que zero,
né, o termo que domina é o AX2, nós já discutimos, né, a concavidade está para cima, né, essa figura verde aqui, ó, do meu lado esquerdo. Aqui meu A aqui é maior que zero. Aqui, ó, meu A é menor que zero. Vamos lá. Então, para A maior que zero, como está a minha parábola? Ela pode estar, né, com a concavidade para cima, tá? Ela pode estar nessa situação, né, nessa situação. Pode estar nessa situação, ó, tocando só em um ponto, ou pode estar assim, né? Estão lembrados? Essa situação aqui, né, que acontece, meu delta é menor que zero, né? Aqui, ó, meu delta, tá lembrado? É menor que zero, você não tem raízes. Aqui, ó, meu delta igual a zero, né? Tem raiz dupla, e aqui meu delta, no caso, é maior que zero, né? Raízes distintas, né? Estão lembrados disso aqui? Nós vamos fazer muito exercício com isso aqui, mas só para relembrar. Quando o meu A for menor que zero, se for negativo, né? A concavidade da parábola está para baixo. Então, ó, nesse caso aqui, tá vendo aqui, ó, minha parábola não toca o eixo do x, né? Aqui meu delta, né, vai ser menor que zero, né? Não tem raiz. Delta, tá lembrado? Delta, ó, delta é B2 menos 4AC. Nós fizemos exercício aqui, né? Aqui meu delta é menor. Aqui, ó, a parábola tem raiz dupla, né? Então meu delta é igual a zero, né? E aqui, né, a minha parábola, né, tem raízes distintas, sempre com cavidade para baixo. Por quê? Quem está comandando é o A aqui, né? E aqui meu delta maior que zero. Então repara só que interessante, né? Eu tenho, numa parábola, né, eu tenho 6 possibilidades da parábola. 6, né? Agora, vendo o sinal de A, né, as minhas possibilidades reduzem para 3, né? E vendo delta, né, aí eu escolho a parábola. Tá? Nós vamos fazer vários exercícios, né, com concavidade, com delta. Tá? O importante, repetindo, é saber disso aqui. Ó. Quando o x cresce muito. Pega a maquininha de calcular e veja. Pô, né, sua calculadora e vê. Tá? Pega uma parábola qualquer, né, vai com A positivo ou negativo. Tá? Pega, você não sabe. Tá? Faz uma tabelinha, vai crescendo o x, né, e vai somando AX2 mais BX mais C, AX2, e vai ver, né, que o termo que vai dominar quando você cresce x, né, é o AX2, né, o termo que vai dominar é o AX2. Tá? Aí você vê o sinal de A. Né? Se o A for positivo, né, quando você cresce x, né, o Y vai estar sempre, ó, sempre para cima, sempre aqui para cima, certo? Quando você cresce x. Né? E no caso do A negativo, quando você cresce x, o x vai aumentando, né? O número, né, negativo dele vai aumentando, porque em valor absoluto ele vai aumentando, mas com sinal menos. Pega a tabelinha e vê, né? Mas nós não precisamos pegar a tabela e ver. Né? Pela tabela anterior dá para você sentir, né, que quando o x cresce muito, né, o termo AX2 ele domina, né? Ele domina os outros. Né? Então essa é a ideia. Né? Então nós já temos essas 6 possibilidades. Dado uma parábola tem 6 possibilidades.